Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições, lição 6, o amor ao dinheiro, que é o título da nossa lição, e vamos estudar segunda-feira. Segunda-feira temos o título, é o segundo tópico, vamos falar sobre por dentro do plano do inimigo. Muito bem, nós sabemos que há um estudioso de guerra muito antigo que dizia: se você conhece a si próprio, você tem 50% de ganhar a guerra. Se você conhece o seu inimigo somente, você também tem 50% de ganhar a guerra. Mas se você conhece o seu inimigo, conhece a você próprio e tudo o que envolve a guerra, você tem grandes chances de sair vitorioso na guerra ou nem guerrear. Portanto, hoje vamos estudar sobre entender ou estar por dentro do plano do inimigo, que é para termos noção de como lidar com isso. Portanto, nesse tópico, a pergunta A inicia com a seguinte pergunta: como somos advertidos acerca de uma conspiração sinistra contra os guardadores do sábado? Então, Jesus, relatado por Mateus, capítulo 21, 1 a 9, diz o seguinte: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde e a 9, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Lhes disse. Então ele, Jesus, lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Então aqui Jesus ilustra, é uma parábola, ele ilustra o reino dos céus como alguém que foi contratando os vinhadeiros para o trabalho diário. E uns começaram logo de madrugada, outros começaram às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde. Vários deles começaram, teve alguns que começaram mesmo ali na última hora de trabalho. Então isso é que aqui está trazendo para nós, para tecermos um paralelo aqui nesse tópico. A pena inspirada diz: aqueles que entraram no serviço da vinha na 1ª hora ficaram gratos pela oportunidade de trabalhar. Seus corações se encheram de gratidão por aquele que os havia contratado. E quando o chefe de família os pagou por um dia inteiro de serviço na hora do acerto de contas, ficaram muito surpresos. Eles sabiam que não havia conquistado tal salário, e a bondade expressa no semblante do patrão os encheu de alegria. Eles nunca esqueceriam a bondade do chefe de família, nem o generoso pagamento que havia recebido. Assim é com o pecador que, ciente da própria indignidade, começou a trabalhar na vinha do mestre na 1ª hora. Seu tempo de serviço parece tão curto que ele sente que não merece qualquer recompensa, contudo está radiante de alegria por Deus tê-lo aceitado. Trabalha num espírito humilde e confiante, grato pelo privilégio de ser um cooperador de Cristo. Esse espírito que Deus tem prazer em honrar. O Senhor deseja que descansemos nele sem questionar nossa medida de recompensa. Quando Cristo permanece na alma, o pensamento de recompensa não é predominante. Não é esse o fator que nos motiva ao serviço. É verdade que, num sentido secundário, devemos ter respeito pela recompensa do galardão. Deus deseja que apreciemos suas bênçãos prometidas. Contudo, não quer nos ver ansiosos por recompensas, nem quer que sintamos que devemos ser recompensados por todo o dever cumprido. Não precisamos estar tão ansiosos para obter a recompensa como para fazer o que é certo
independentemente do ganho. O amor de Deus e aos nossos semelhantes, o amor a Deus e aos nossos semelhantes é que deve nos motivar. Então traz aqui para nós aquele trabalhador que chegou na 10ª hora, né? Significa às 5 horas da tarde, ou seja, faltava 1 hora para o final do expediente, que é mais ou menos o que é o sistema que era usado na Palestina, e também não é muito diferente em vários locais hoje do mundo. Eles ficaram muito contentes por trabalhar na 10ª hora. Ali no último instante, muitos vão também serem alcançados pela mensagem, alcançados para a salvação nos últimos momentos ali, nos momentos finais da história do mundo. E quem sabe, né, muitos hoje estão alcançando essa bênção e os últimos trabalhadores, já estamos aí às portas da volta de Jesus. Então, aqui é o que quer trazer para nós e devemos empenhar, mesmo nós que já estamos mais antigos na fé, devemos empenhar, mas essas pessoas também, mas o fato é que nenhum de nós devemos trabalhar em prol da recompensa, mas sim levando em conta que estamos fazendo um trabalho nobre, um trabalho útil, um trabalho de salvação, um trabalho que vai render-nos a vida eterna, né? É o que aqui vem trazendo. Pergunta B. Por que Deus nos adverte especificamente contra a cobiça? Lucas, capítulo 12, versículo 15, relata o seguinte: E disse-lhes, palavras também de Jesus, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, Jesus foi bem claro, não é o que você tem que mostra o que você é. Isso não tem nada a ver. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Mensagem escolhida, volume 2, página 216, diz o seguinte: O egoísmo e a cobiça à espreita no coração humano são as paixões mais poderosas, e o resultado do conflito não é uma mera suposição. A menos que a alma esteja vivendo diariamente da carne de Cristo e bebendo do seu sangue, a parte satânica vencerá o elemento piedoso. O egoísmo e a cobiça vencerão. Um espírito autoconfiante e independente jamais encontrará no reino de Deus. Somente os que participam da abnegação e do sacrifício de Cristo é que participarão na glória dele. Então, por que Deus nos adverte contra a cobiça? A cobiça envolve muita coisa. Desde que a pessoa começa a cobiçar e querer o que não lhe pertence, ou querer aquele egoísmo, isso tudo vai corroendo a base do caráter da pessoa. E a frase é pesada. Diz aqui que o egoísmo e a cobiça vencerão. Então, é terrível aqui a maneira com que o texto traz essa explicação disso, e diz que a parte satânica vencerá o elemento piedoso. Então, devemos ter o cuidado de não permitir de maneira nenhuma que o egoísmo tome conta, a cobiça tome conta, aquela tendência a se tornar autossuficiente, aquela sugestão que o inimigo às vezes nos dá de que você é o melhor, de que você está bem, de que tua religião te salva, olha, você é melhor do que esse, melhor do que aquele outro, olha, você precisa daquilo, compra isso, ó, o fulano tem isso, você não tem. São várias sugestões que o inimigo nos passa e que devemos estar atentos para que a cobiça, o egoísmo, aquela autoconfiança não venha nos afetar, mas que possamos realmente participar da abnegação e do sacrifício de Cristo. Então, sim, aí nós vamos também participar da glória dele. Então, possamos lembrar das palavras de Jesus, possamos ver a necessidade que temos de cuidar do nosso intelecto e estar por dentro de todo o plano que o inimigo tem para nós. Que quando vier, então, a situação, nós possamos olhar para aqui e falar, epa, já estudei sobre isso. E estarmos atentos para não cair nas artimanhas do inimigo. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para estarmos atentos e sermos mordomos fiéis, e que possamos lembrar da necessidade de estar em comunhão, ler a palavra de Deus, muita oração, e que dessa forma o inimigo não tenha acesso ao nosso intelecto, à nossa alma, às nossas decisões. Deus nos dê sua graça e abençoe para isso. Amém.